Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar que Pedro Jeromel participou de uma entrevista coletiva convocada por ele mesmo para comunicar a sua aposentadoria. Todo mundo já imaginava que isso iria acontecer. Existia alguma expectativa para quem sabe o Jeromel ficar pensando no ano que vem para erguer o octa, mas isso não passou muito mais de uma expectativa criada pelo torcedor, por algum torcedor ou por parte da imprensa, enfim, não importa, o fato é que não vai acontecer. Jeromel disse que no final do ano pendura as chuteiras, vai parar. E é sobre isso, sobre os motivos e as informações que ele passou nessa entrevista que a gente vai conversar a partir de agora nesse vídeo. Bom, a primeira questão foi o Jeromel contando, explicando os motivos que lhe levaram a decidir parar agora. Ele contou que no começo do ano, quando renovou com o Grêmio por 6 meses, a ideia era fazer esse primeiro semestre e já aposentar na metade deste ano. Mas aí ele teve o jogo contra o Estudiantes, que ele teve uma lesão no braço, teve que fazer uma cirurgia, e após isso teve a enchente, teve o problema que assolou o estado. E aí não era o momento, ele pararia sem jogar, sem ter partidas e tudo mais, conversou com a direção, decidiram prorrogar esse contrato por mais um tempo, e nessa conversa ficou decidido inclusive que ele ajudaria em algumas questões extra-campo, ajudando o Grêmio nesse processo de transição, e assim foi feito. Mas agora ele está à disposição. Disse, olha, eu estou jogando, eu estou à disposição do Renato. Por incrível que pareça, disse o Jeromel, ele está bem fisicamente e se o Renato quiser pode ele colocar em campo. Ele tem treinado todos os dias, os treinos são fechados para a imprensa, a gente não está tendo acesso, mas ele está treinando todos os dias e já ficou relacionado por 40 jogos e entrou em campo em 20 partidas. Então é uma decisão que já estava pré-acertada desde a metade do ano, que não é por questões físicas, é porque eles já tinham decidido que era a hora mesmo de encerrar e que ele só está informando agora, esse é um ponto importante, primeiro, para evitar a especulação, porque todo mundo ficaria com esse assunto até o final do ano, e segundo, também respeito à torcida, à imprensa, a todo mundo que trabalha, porque iria vazar. Ele, no dia anterior, geralmente até não coloca isso, mas ele comunicou aos outros jogadores. Até então, quem sabia dessa decisão era a diretoria do Grêmio, imagino que o próprio Renato e ele. Aí ele chamou todo mundo no vestiário e disse, olha, eu vou parar, vou comunicar que eu encerro e tudo mais e tal. E aí até para evitar algum tipo de especulação, porque isso ia vazar, imagina, tu comunica num vestiário que tem 50 pessoas, né? 30 e tantos jogadores, mais funcionários e tal, pode vazar. E ele disse, olha, decidi então comunicar e passar para todo mundo da imprensa aqui. O Jeromel foi contando ao longo dessa conversa algumas coisas da sua vida. Por exemplo, ele disse, cara, eu tenho 3 filhos que são gremistas, que vestem a camisa do Grêmio, que adoram ir no estádio, que vão pra escola, que falam do Grêmio e tal, e que têm orgulho de ser torcedor do Grêmio. E que reclamam, inclusive, reclamam pra ele porque ele não tá jogando. E ele falou, cara, fala com o Renato, o negócio vai ser com o Renato. Mas é também justamente os filhos do Jeromel que fazem ele ter decidido parar. Ele relembrou que começou a carreira com 17 anos, saindo de casa, indo inclusive depois, mais tarde, para o exterior e tudo mais. E que aí são 22 anos como atleta de futebol profissional. E ele não sabe se é aquele cara de que chega primeiro que todo mundo, sai depois de todo mundo. Ele não consegue mais isso, né? Ele não conseguiria permanecer sem fazer isso, porque é uma questão que ele faz, chegar cedo, trabalhar, se dedicar, e até falou, às vezes vocês veem o jogo, acha que eu só tô indo lá, concentrar no jogo, não, eu tô treinando, eu tô trabalhando de segunda a sábado para jogar no domingo, tô participando do treinamento, então o Jeromel disse, cara, isso tá me custando muito, eu não tô com meus filhos, eu não tô vendo a minha família, eu não tô podendo estar mais presente, e agora, estando aposentado, né, porque é o termo, né, para quem para de jogar futebol, pelo menos nesse momento, ele quer fazer isso. Só que não faz a menor ideia do que vai fazer no futuro, tá? O Jeromel não tem, se vai ser treinador, empresário, dirigente, qualquer coisa, ele não faz ideia. E até um repórter perguntou, tá, então quem sabe tu vai jogar beach tênis, futevôlei com uma galera e tal, descansar, e ele brincou com o repórter, disse, cara, tu parece a minha esposa. A minha esposa já conseguiu uns 8 empregos pra mim, umas 8 situações, porque ela tá apavorada de que eu vou ficar em casa. Enfim, eu já ouvi inclusive de um ex-jogador dizendo, cara, tu só casa quando tu aposenta, porque daí tu realmente vai ter a rotina, porque normalmente, às vezes a galera não presta atenção, mas o jogador tá assim, vamos lá, hipoteticamente aqui, jogou domingo, aí segunda e terça treina, terça à tarde já viaja para concentrar, ou concentra quando é na cidade,
para jogar na quarta, aí, né, na quinta-feira treina, na sexta também, sábado treina e viaja, e aí joga no domingo e fica nessa. Então, tipo, tu tá assim. O Jeromel disse, cara, minha esposa já tá, né, entrando em parafuso. Ele vai morar em Porto Alegre, é praticamente certo que vai morar em Porto Alegre, isso tá basicamente decidido, então é uma situação interessante. Diz que os colegas de vestiário ficaram felizes com a sua decisão, que alguns perguntaram como é que seria, como é que ele falaria na coletiva, o que ele falaria e tudo mais, mas que eles ficaram felizes, que ele também vai tirar um pouquinho da pressão, porque ele é o Jeromel do Grêmio. E ele faz toda uma construção dizendo, cara, olha só, os filhos dos os amigos dos meus filhos, os amigos do filho do Jeromel, eles brincou, dão cada dura, eles falam cada coisa e tal, então, tipo, porque é uma pressão, todo mundo faz pressão, as pessoas param na rua perguntando coisas e tudo mais. E os outros jogadores do vestiário, e ele, evidentemente, ficam felizes que essa pressão ela vai diminuir. Agora ele é um ex-atleta, ele é um cara aposentado e tal, e conviver tanto tempo com uma pressão dessas, é óbvio que é desgastante. A gente vai dizer aqui, o cara ganha bem e tal, enfim, todo mundo tem direito a ter vida, e é mais ou menos essa linha de raciocínio que ele faz. Entre os pontos que ele destaca, entre os pontos positivos que ele destaca, o Jeromel tá falando sobre o fato dele contribuir com os jogadores da base, que a sua maior alegria é poder ajudar os caras da base. Contou que no dia de hoje, um jogador, um menino, foi treinar da base, não disse quem, mas é um zagueiro da base que foi treinar com um profissional, porque, né, o Renato chamou, e aí o menino disse, cara, eu lembro de uma palestra que tu deu pra gente nas categorias de base, e tu falou isso, 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 e eu levei pra minha vida. E o Jeromel fica muito feliz, porque ele disse, é isso que eu gosto, de poder ajudar os meninos sobre como é que é ser jogador de futebol. Que ainda fala com o Gustavinho, com o Bitelo, com o Arthur, jogadores da base que ele sabe que ajudou a crescer na carreira, que ele sabe que ajudou a se dar bem na carreira. E Jeromel, não preciso te falar, né? Ele mesmo disse na coletiva que ele ainda não tem noção do seu tamanho, que só quando parar vai mais ou menos entender onde ele está posicionado. Mas o cara é, no mínimo, um dos zagueiros da seleção de todos os tempos do Grêmio. A gente vai dizer que teve Hugo de Leon, que teve Anchieta, que teve, enfim, qualquer outro zagueiro que você queira colocar aqui, Ayrton Pavilhão, mas o Jeromel tá na lista de todo mundo. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.